Olá novamente, amigos da TV Novo Tempo e da Rádio Clube de Sintra. Sejam bem-vindos para mais um episódio, mais um programa do Bíblia Aberta. Como já sabem, estamos a estudar o livro de Gênesis, um livro importantíssimo para que possamos entender tudo o que vem após este livro e toda a narrativa da Bíblia, para entendermos também onde estamos, para onde vamos, quem somos. É um livro determinante. Mais uma vez, temos mais um convidado para nos ajudar a esclarecer estes assuntos. Novamente temos o nosso amigo Filipe. Obrigado, Filipe, por teres aceito o convite de estar connosco para estudarmos mais um tema deste livro extraordinário que é o livro de Gênesis. Filipe, nós estudámos a semana passada um acontecimento desastroso para o planeta e para a humanidade. Deus chegou a um ponto de se ter arrependido, um ser perfeito se ter arrependido daquilo que tinha criado. Eu não consigo imaginar o que é isso. Porque eu não sou perfeito e já fiz algumas coisas que até foram mal feitas, mas Deus, que é um ser perfeito, ter criado algo que foi perfeito durante algum tempo, chegou ao ponto de arrepender e destruiu tudo o que havia na Terra. Mesmo assim, o amor de Deus é tão grande que preservou algumas pessoas. Após isso, Deus reafirma o amor que tem pela humanidade, sela esse concerto, essa nova aliança. No entanto, o humano não satisfeito, o homem não satisfeito, e como prova da degeneração a que chegou, chegámos ao ponto que estamos a estudar agora nesta semana, Todas as Nações e Babel. Explica-nos lá então o que aconteceu. Bom, isso é um bom resumo do assunto do estudo desta semana, não é? Talvez eu recapitulando de uma outra forma, para fazer o enquadramento que gostaria de abordar aqui, desde no início era tudo perfeito, não é? Era tudo ótimo, como vimos logo no início deste trimestre. E depois, por nossa culpa, as coisas ficaram más, houve a queda, que nós já estudámos há algumas semanas atrás, e o homem começou rapidamente a degenerar a vários níveis, não é? Espiritual, físico também, embora isso tenha-se notado mais tarde, e chegamos a um ponto em que eu creio que Deus usa aqui, ou Moisés usa uma linguagem humana atribuída a Deus. Arrependeu-se de ter criado o homem, porquê? Porque o homem estava a destruir-se a si mesmo, desde logo espiritualmente, não é? E Deus percebeu que o homem estava a descer num sentido de descambar. E que por si só já não ia conseguir... Ia destruir-se a si mesmo, não é? Então Deus o que é que vai fazer? Vai fazer aqui a tal destruição, que nós falámos, mas também um recomeço. Faz um reset. Um reset. Então o que é que acontece? Nós temos desde Adão e Eva, era tudo ótimo, até começou a ser tudo mau e começámos a descambar. Chegamos a um ponto que Deus faz um reset, sobrevive ali um pequeno grupo, e este grupo aqui, digo já, é o primeiro grande remanescente da história, que é também simbólico, profético, escatológico, não é? Para dar como que uma nova oportunidade, não é? Infelizmente, nós vamos repetir o mesmo percurso, nós, humanidade, não é? Esta nova oportunidade, nós não vamos conseguir aproveitá-la. E nós conseguimos perceber isso muito bem no comportamento dos 3 filhos de Noé. Quem é Noé? Já vimos na semana passada, não é? No comentário que foi feito aqui. Já vimos que Noé foi o grande patriarca que Deus escolheu para salvar esse remanescente, que no caso era a família dele, Noé, a esposa, os filhos, 3 e as noras, não é? E depois, quando termina o dilúvio, enquadrando aqui cronologicamente, o dilúvio foi no ano 1656 depois da criação, eles estão um ano, um mês e 17 dias dentro da arca, quando saem cá para fora, a terra era completamente diferente. Tinha-se perdido aquela beleza original, mas havia aqui uma oportunidade de recomeço. E nós agora temos aqui, não 2 linhagens, como vimos nas semanas anteriores, a partir de Adão, que deveria ser Abel e Caim, mas não, foi Sete e Caim, não é? Nós temos aqui 3 linhagens diferentes. Temos Sem, temos Jafé e temos Cam, esses filhos de Noé. E o livro de Gênesis é muito claro com relação, através das bênçãos ou das maldições que são atribuídas a cada um destes filhos, é muito claro acerca daquilo que seria o futuro destas gerações. Por exemplo, Gênesis 9, 26 e 27 diz que bendito seja o Senhor de Sem. Sem, já agora, é o pai da linhagem semita, da qual viria Abraão, Isaac, Jacó e, naturalmente, que imensas gerações à frente, o próprio Messias, não é? E seja-lhe Canaã por servo. Diz aqui que Canaã seria servo de Sem. E depois diz que alargue Deus a Jafé, alargue, aumenta, faça prosperar, e habite nas tendas
de Sem. Portanto, haveria ali uma boa cumplicidade entre os dois irmãos e entre os dois irmãos e a sua descendência. Muito bem. Mas também Canaã seria por servo destes dois. Nós vemos aqui que Sem e Jafé correspondem a esta boa linhagem. Boa linhagem no sentido de fidelidade ao próprio Deus, não é? Infelizmente, não podemos dizer isso do outro filho. Porquê? Porque nos 2 versículos anteriores a este que eu li, no 24 e no 25, nós vemos que despertou Noé do seu vinho, já vemos aqui um problema, não é? Exato. Ele deixou-se embriagar, é o que diz aqui, não é? E soube o que o seu filho menor, que era Cam, lhe fizera. E o que é que ele tinha feito? E podemos ver da história, Noé ficou despido e o seu filho contemplou o despido. Bom, há aqui alguma especulação. Se terá sido apenas ter olhado para ele, não interessa. A Bíblia diz que olhou para seu pai, o que já por si é motivo de vergonha o suficiente, até porque depois as leis mosaicas que aparecem mais à frente diz que o filho não deve descobrir a nudez do seu pai, da sua mãe, vice-versa, etc. Não é? Portanto, essas leis foram enunciadas no tempo de Moisés, mas eram princípios que já existiam, não é? E, portanto, Cam vai cair justamente aqui nisto. Por esta razão, depois de Noé despertar, ele disse: maldito seja Canaã, olha aqui, esta Canaã a ser atribuído a Cam, não é? Canaã, servo dos servos, seja de seus irmãos, que foi aquilo que nós já lemos. Ou seja, havia bênçãos de prosperidade, não é? Havia bendições e prosperidade para Sem e Jafé, que dominariam sobre Cam, que por sua vez, Canaã, que era Cam, que por sua vez ele seria amaldiçoado. E eu aqui quero introduzir 2 textos que nos ajudam a perceber muito bem isto. Salmos 37:18 diz: o Senhor conhece os dias dos retos diante dele, não é? Quase que nos lembramos quando ele disse a Satanás que Jó era reto diante dele. E a sua herança permanecerá para sempre. É outra maneira de dizer que serão benditos e as suas tendas serão alargadas, haverá prosperidade. Por outro lado, em Eclesiastes 9, versículo 18 diz: um só pecador destrói muitos bens. E aqui nós temos uma ótima descrição, infeliz, não é? Mas ótima, daquilo que foi a descendência de Canaã. Porque os descendentes de Canaã, eles mostraram-se um problema com relação à sua fidelidade para com Deus. Vou ler aqui alguns versículos para percebermos isso. Gênesis 28, portanto ainda no tempo de Moisés, não é? Que escreveu isto. Claro, isto acontece antes de Moisés, o Gênesis. Gênesis 28, versículo 8 diz: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Ou seja, Isaque, pai de Jacó e de Esaú, quando olhava para as possibilidades de casamento dos seus filhos, não olhava com bons olhos para as descendentes de Canaã. Ezequiel 16, 28 e 29. Também, isto é uma acusação, não é? Também te prostituíste no sentido espiritual foste infiel com. Aliás, em todos os sentidos, não é? Foste infiel com. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável. E prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã. Ou seja, a terra de Canaã é associada à corrupção moral. E um detalhe aqui muito interessante, Tiago. Multiplicaste, agora versículo 29, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até à Caldeia. A Caldeia, que viria a ser depois a Babilónia. Ou seja, a Babilónia é, por definição simbólica e profética, inimiga do povo de Deus. Olha aqui Cam e a terra de Canaã. É extraordinário como Deus já aponta, a partir de um determinado momento, já para muito o que vem já no futuro. Associado à Babilónia. E já estamos a ver. Claro que Sem é associado depois à terra de Jerusalém, que os seus descendentes vai surgir o rei de Jerusalém, não é? Finalmente, em Salmos 106, e isto aqui é um relato sobre a impiedade do povo, Salmos 106 diz assim, e este texto é muito revelador: demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas ao demónio. Sim, isto aconteceu dentro do povo de Deus. E derramaram sangue inocente, versículo 38, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas sacrificaram aos ídolos de Canaã. Ora, isto não é uma adoração ao Deus Jeová. Exatamente. É evidente. Então, Canaã está associado justamente a este tipo de comportamento. Da mesma forma, como já vimos nas semanas anteriores, que houve dificuldade de convergência de comportamento e de adoração entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, nós vamos ter agora aqui muitos problemas entre os descendentes de Cam e os descendentes de Sem e de Jafé. E está lançado aqui o tema do que vem a seguir, que é
Então, os descendentes de Noé habitaram ali na zona onde a arca tinha ficado, mas não ficaram muito contentes só com aquele aspecto, porque eles queriam mais qualquer coisa. Ora bem, aqui é um ponto também muito relevante e que vamos fazer uma comparação com aquilo que foi as instruções e as ordens de Deus e o comportamento do homem, não é? Rapidamente, esta linhagem linhagem de Cam, não é? Começou a corromper-se. E deixou Quase ao mesmo tempo que se multiplicava, corrompia-se. Exatamente, isso mesmo. E deixaram de reconhecer o Deus verdadeiro. Tal e qual como de outra forma aconteceu com os descendentes de Caim, que nós já vimos que introduziu-se a poligamia, que tiravam a vida uns dos outros, ainda não havia os 10 mandamentos, mas já havia lá os princípios todos, não é? Porque isto estava errado, não é? Agora, qual foi a grande manifestação, a grande consubstanciação de revolta contra Deus? Gênesis capítulo 11, versículo 3 e 4 diz: E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Portanto, decidiram fazer uma edificação Uma construção qualquer. Qual foi essa edificação? Versículo 4. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E agora, qual era a intenção deles na construção desta cidade? Façamo-nos um nome, ou seja, tornemo-nos famosos a nós próprios. Para quê? Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O objetivo inicial, fundamental, basilar, para a construção desta torre era fazer um nome para eles mesmos e impedir que fossem espalhados. Claro, quando fazemos uma torre ficamos todos aglomerados, não é? Agora repara, Tiago, o façamo-nos um nome. E eles queriam fazer um nome para eles próprios. Exatamente. Isaías 62:2 diz assim: E os gentios, os estrangeiros, verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Isto é dirigido aos salvos, não é? E chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Completamente contrário àquilo Quem é que nos faz um novo nome para nós? É Deus. É Deus, da linhagem santa, vamos dizer assim. Deliberadamente já estavam a rejeitar o próprio Deus, porque dizemos, não queremos o nome que Ele nos dá, queremos nós atribuir. Queremos o nosso. Ora, o que é isto? Isto é a religião centrada no eu. Eu sou o meu próprio Deus. Eu não quero aquele. A Bíblia diz que o Senhor nos dará um novo nome. Não. Não queremos isso. Nós vamos fazer um nome... Somos capazes disso. Não queremos Deus para nada. E mais, eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Em Gênesis 1:28, ao pai Abraão, pai de nós todos, Deus tinha dito: E Deus os abençoou e disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, encher a terra não era ficar todos no mesmo sítio, era espalharem-se pela terra. Não, também não queremos essa proposta. Nós queremos ficar todos no mesmo sítio. Talvez possamos fazer aqui um pequeno paralelo, porque nós sabemos hoje que é muito mais fácil haver corrupção moral num ambiente de cidade, de conglomerado, do que num ambiente mais natural, mais rural, onde estamos todos espalhados. Bom, isto talvez não seja uma mensagem tão nova quanto nós imaginamos, que já lá vem muito de trás, não é? Agora, eles decidiram fazer isto num determinado local. E vemos isso em Gênesis 11:2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Algumas versões, que alguns podem estar a ler, podem dizer Sinar, Sinear, Chinear, é exatamente a mesma terra. É interessante que a Bíblia nos dá algumas indicações acerca deste local e nós podemos perceber alguns detalhes importantes acerca deste tempo também. Gênesis 10:8-10, neste contexto, diz assim: E Cush gerou a Nimrod. Estamos a falar da linhagem de Cam, aqui, ok? Este começou por ser poderoso na terra. Deixa-me dizer isto de outra maneira. Começou a ter um nome famoso na terra. Ok? Lembra-te que eles queriam aqui fazer um nome para eles. Começou a ser poderoso na terra. Bem, este começou a ser conhecido. Exatamente. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Ou seja, Nimrod foi o primeiro grande nome de Babel. Babel, Ereque, Acade, Calné, onde? Na terra de Sinar. Onde construíram justamente Babel. Quem foi o primeiro grande nome? Justamente Nimrod. E agora, se quiseres ver uma coisa interessante, Tiago, nós temos aqui um versículo em Miqueias, peço desculpa, que é um profeta menor do Antigo Testamento, não é? Miqueias 5,
do versículo 4. Interessa só saber para aqueles que também não conhecem, não estão familiarizados com esta dicotomia ou com este palavreado. Miqueias é considerado um profeta menor, não por ser menos importante, apenas e só pela extensão do seu livro. Exatamente, isso mesmo, muito bem. Então, Miqueias, capítulo 5, do 4 ao 6, isto é no contexto do surgimento do Messias que livra o seu povo dos inimigos, ok? E ele permanecerá, Miqueias 5 a partir do 4, e ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, olha, lembra-se que eram os retos que permanecerão, que nós lemos há pouco, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa porta e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumiram a Assíria, que se revoltava contra o povo de Deus, e a terra de Nimrod... E com quem vemos ainda agora que já estavam misturados? Exatamente. E a terra de Nimrod nas suas entranhas. A terra de Nimrod seria derrotada. A terra de Nimrod não se encontra entre os apoiadores do verdadeiro Deus, entre os adoradores do verdadeiro Deus e do seu povo. Nós temos também em Isaías 11, não vou apenas ler, vou apenas citar, nós temos um versículo que faz referência a Sinar como lugar onde depois foi construída a Babilónia e de onde surgiu o Império Babilónico, que nós encontramos mais facilmente no tempo de Daniel, mas sempre a terra de Sinar, a Babilónia, surge como oposição a Deus. E nós já vimos, queria fazer um nome para eles mesmos, e não queria ser espalhado pela terra. E vou dar agora aqui uma outra evidência, apenas citando a história. Lembras-te, Tiago, em Daniel 2, o profeta Daniel revela a Nabucodonosor o sonho daquela estátua com diferentes metais, e disse-lhe: tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro. Ou seja, o teu nome vai passar. Tu não vais ter um nome permanente e perpétuo para sempre. No capítulo 3, Nabucodonosor manda fazer uma estátua toda em ouro, como quem diz, o meu nome não vai tem passar. Que preservar. E então nós vemos aqui quase como uma tentativa e efetivação deliberada de uma revolta contra Deus. De revolta contra Deus. E nós podemos perceber que a Torre de Babel, cujo grande governante, o primeiro grande nome foi este, Nimrod, e tinha outros ali também, foi justamente a primeira grande tentativa de unir o mundo inteiro contra Deus. E eu creio, aliás eu não creio, a Bíblia o diz, que a última está para ocorrer muito em breve no nosso tempo. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse 16, que é o último livro da Bíblia, tremendamente profético e revelador do que acontecerá no fim do tempo. Algum desse tempo ainda está à nossa frente. O que é que diz Apocalipse 16, 14? Porque são espíritos de demónios que fazem prodígios e vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar, ou seja, juntá-los num só sítio. Mas para fazer o quê? Para adorar a Deus? Olha, não. Para os congregar para a batalha naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso, para lutar contra Ele. Contra Deus. Ou seja, nós vemos ali um princípio estamos a falar de um recomeço no tempo de Noé, mas logo ali no recomeço, logo a seguir, houve um princípio de uma conglomeração, estava-me a falhar a palavra, um agregamento de reis e de multidões contra a vontade de Deus para se revoltarem contra Deus, que é algo que irá acontecer também no futuro. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, benignidade e todo o poder, não deixa que isto vá muito à frente. Não deixa que isto vá muito avante e, principalmente, por misericórdia por cada um de nós e por aquele povo também. Porque alguém poderá perguntar, bom, então se isto está para acontecer mais à frente, será que essa revolta contra Deus vai ter sucesso? Exatamente. Então se calhar temos que basear também neste acontecimento para saber o que aconteceu. Exatamente, vamos a esta história ver o que aconteceu. Gênesis, no capítulo 11, dos versículos 5 ao 7, o que é que diz? Diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus veio para constatar. Claro que Deus já sabia, mas isto é para nós percebermos que Deus veio especificamente ver ali o que estava a acontecer. Tal como no tempo de Noé, Deus viu que os caminhos do homem também eram todos maus, não é? E o Senhor disse: eis que o povo é um, olha aqui, Deus a acusar o povo,
Deus disse, espalhai-vos. E ele, não, vamos ficar todos juntos. E Deus disse, ok, eles são um e todos têm a mesma língua. E isto, já agora faço uma pergunta, não estaremos num tempo em que há uma língua que parece prevalecer sobre todas as outras no mundo? Isto logo é um fator decisor, agregador para Muito se juntar. Bem. E isto é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Mas eu prometi ao meu servo Noé que não iria destruir novamente o mundo. Portanto, eu tenho que fazer aqui qualquer outra coisa diferente para impedir os planos do mal. Eia, desçamos, olha novamente aqui aquele plural que nós vimos lá no início. Deixamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Deus vem para se manifestar diante de uma revolta contra ele. E o que é que ele vai fazer? Rapidamente, com pouco esforço. E de uma forma extraordinária. Com pouco trabalho, vai frustrar os planos da Babilónia. E como é que frustrou os planos? Bom, cada um começou a falar uma língua diferente, quer dizer... Sentiram-se logo obrigados a juntarem-se. Como é que poderia haver aqui entendimento, não é? Exatamente, tiveram que se juntar e se espalhar. Exatamente. E agora aqui eu vou acrescentar, eu vou responder à pergunta que nós fizemos. Mas então será que nesta última revolta, desta grande última Babilónia contra Deus, vai ter algum sucesso? Qual era uma das intenções desta primeira Babel, desta primeira Babilónia? Era justamente, fiquemos aqui todos juntos congregados, não é? Gênesis 11, versículo 8, em consequência da ação de Deus, diz: assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. Ou seja, no final, é o propósito de Deus que vai prevalecer. Exatamente. Mas, diz aqui, e cessaram de edificar a cidade. Então já não houve um grande nome ali por causa daquilo. Mais ainda, se nós formos lá a este lugar, procurar a planície cinear, está lá alguma torre? Está lá alguma cidade? Então ficou lá algum nome? Não ficou nada. Foram espalhados pela terra. Isto é um consolo muito grande. Não é a revolta contra Deus que vai prevalecer. O contra-ataque que Deus faz contra aqueles que o atacam, que ao atacar Deus atacam o seu povo também, isso é que prevalece, não é? Agora, há um detalhe interessante que eu gostaria de dizer aqui. É que nós, nos versículos 5 a 7, nós vimos que o Senhor desceu. Deus desceu e depois diz, deixamos, justamente. É engraçado que quando Jesus andou aqui, nós vemos, por exemplo, em Mateus 8.1, diz que descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Há esta imagem de Deus, Cristo aqui, que era o Deus homem, não é? De descer e uma grande... estar próximo. O seguir. Agora repara, Tiago. Os homens em Babel quiseram exaltar-se, quiseram subir ao alto da torre. E Deus humilhou-se e desceu. Para quê? Deus humilhou-se e desceu para nos vir salvar, para nos vir resgatar. Qual era a intenção do homem ao subir? Era para se exaltar a si mesmo. Era para criar um nome para si mesmo. O Senhor perdeu... Curiosamente, tínhamos já uma pista disto tudo, já mesmo antes da criação, que o Lúcifer queria subir... Ora, nem mais. Ou seja, isto ser exaltado, o que estás a citar, nós encontramos em Isaías 14, versículo 12, eu serei semelhante ao Altíssimo, acima das estrelas exaltarei o meu trono. Então esta Babel está a repetir o comportamento a replicar, exatamente, do inimigo de Deus. E Deus vem para combater o seu inimigo e todos aqueles que se juntam a ele, não é? Não evito dizer que houve uma outra situação em que o próprio Jesus foi intimado, foi desafiado a descer e não desceu. Que nós encontramos isso em Marcos 15:30, quando ele está pendurado na cruz, e ele diz, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E já havia um desafio à própria pessoa de Jesus. E porquê é que Jesus não desceu? Jesus não desceu justamente para cumprir com o plano que tinha vindo para nos salvar. O facto de ele estar ali pendurado naquela cruz já era a maior descida que ele poderia ter tido. Já não dava para descer mais. Era a maior humilhação que ele poderia ter tido. E acho que isto é bastante reconfortante para nós nos animarmos com aquilo que está à nossa frente. Mas vai haver mais uma tentativa de unir o mundo nesta conglomeração, como dizias há pouco. O objetivo é exatamente o mesmo. E o final também vai ser o mesmo. O final também vai ser o mesmo. E nós podemos ler 2 ou 3 versículos em jeito de conclusão para saber que como Deus frustrou os planos daquela primeira Babel, vai também frustrar os planos da última. Por exemplo, Apocalipse 18, e vamos ler aqui alguns versículos, ou alguns trechos de alguns versículos, Apocalipse 18:2, isto é no âmbito desse último grande conflito contra a última Babilónia, diz:
versículo 2, capítulo 18, caiu a grande Babilónia. Depois no versículo 8 diz que será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Estás a ver aqui, Tiago, não somos nós que precisamos lutar contra a Babilónia, o próprio Deus fará isso. E tanto assim é que em Daniel 12, logo no início, no final de Daniel 11, o povo de Deus é ameaçado. No início de Daniel 12, Miguel levanta-se para defender o seu povo. É o Senhor que trava estas batalhas. Versículo 9. Diz que os reis da terra chorarão e prantearão sob a Babilónia. Versículo 10 diz que numa hora, uma hora representa 15 dias proféticos, não é? Numa hora veio o seu juízo. E porquê é que veio o seu juízo? Porque quem é que a vencerá? Apocalipse 17, 14 diz que estes combaterão contra o Cordeiro. Olha aqui uma revolta contra Deus, contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então quem é que venceu lá na primeira Babilónia? Foi Nimrod ou foi Deus? Foi Deus. Quem é que vai vencer agora aqui no fim? A última Babilónia ou o Cordeiro? O Cordeiro. E finalmente em Apocalipse 18, 21 diz que Babilónia, aquela cidade, não será mais achada. Agora também te digo uma coisa, na Bíblia Jerusalém permanecerá para sempre, mas a Babilónia não será mais achada. Porquê? Porque em jeito de conclusão, nós podemos ler Salmos 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Era o Senhor que estava a edificar Babel? Não era. Não. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas foi o Senhor que mandou edificar Jerusalém. Mas é o Senhor que guarda Jerusalém. Então Jerusalém permanecerá, será edificada e continuará. Não foi o Senhor que construiu Babel e constrói a última Babilónia. Será assolada, não será mais encontrada. É extraordinário nós vermos como, mesmo perante toda esta rebelião do povo contra Deus, Deus, apesar de fazer um reset, como falámos logo no início, no questão do dilúvio, e mesmo nestes casos também, o seu amor ainda consegue imperar sobre tudo isto e consegue preservar aqueles que ele criou. Filipe, muito obrigado por ter estado connosco e nos teres ajudado a esclarecer este assunto que às vezes até é mal compreendido, esta questão da Torre de Babel. Quanto a si, amigo da Novo Tempo e da Rádio Clube de Sintra, agradecemos mais uma vez a escolha por ter estado connosco e marcamos encontro já para a próxima semana para mais um estudo deste livro maravilhoso que são os Gênesis. Obrigado e até para a semana.
Em 1978, a Unesco declarou as Ilhas Galápagos Patrimônio da Humanidade. Suas características geográficas, climáticas e biológicas a tornaram um símbolo de biodiversidade e conservação, assim também como um laboratório vivo para estudar, entre outras coisas, aqueles fatores históricos e ecológicos que determinam a distribuição geográfica de uma espécie. Posteriormente, no ano de 2001, foi acrescentada à lista do Patrimônio da Humanidade a Reserva Marítima das Ilhas, dando reconhecimento, assim, a seu valor econômico, cultural, ecológico e educacional. Hoje te convidamos a conhecer mais aquelas espécies que chamam as Ilhas Galápagos de casa e a descobrir como é possível tanta diversidade e tanta riqueza num lugar tão remoto como este. Distantes, remotas, viajar para as Ilhas Galápagos a partir do ponto mais próximo do continente poderia nos tomar algumas horas ou mesmo dias de viagem. Seja indo pelo ar ou pelo mar, a única forma de chegar é atravessar a grande barreira geográfica que isola seus ecossistemas e habitantes do restante da América do Sul, o Oceano Pacífico. As Ilhas Galápagos nunca estiveram conectadas com o continente. Elas são resultado de sucessivas erupções vulcânicas no ponto quente de Galápagos. Atualmente, temos conhecimento de cerca de 233 unidades emergidas, e todas elas têm uma biota particular. Como chegou essa biota, essas plantas, esses animais, até as ilhas? Acredita-se que chegaram por causas naturais. Estamos falando de organismos endêmicos e nativos dessas ilhas. Eles podem chegar pelo ar, trazidos pelas aves, ou pelo mar, arrastados por correntes marinhas, seja dentro de organismos vivos, ou também arrastados pelo que chamamos de ilhas flutuantes. Às vezes, no continente, quando chove muito, algumas porções de terra se desprendem e viajam pelo mar, e podem chegar até as Ilhas Galápagos. Mas não é toda a fauna ou flora do continente americano ou outros tipos de continentes na Terra que tem seus representantes nas Ilhas Galápagos. Isso acontece porque certos grupos não têm as características físicas para fazer essa grande travessia. Por isso, podemos dizer que a biota de Galápagos é desarmônica. Nem todos os grupos estão representados. É o caso dos anfíbios. Estudar sobre a presença ou ausência de plantas e animais nas diversas regiões do mundo se torna uma investigação carregada de história e ecologia nas mãos da biogeografia. Ciência que encontra nas Ilhas Galápagos, assim como em outros terrenos insulares, condições ideais para se estudar a forma em que as espécies animais e vegetais que as habitam foram capazes de chegar e sobreviver em lugares tão remotos. Os seres vivos estão espalhados de forma irregular através do globo terrestre. Existem regiões que existem muito mais variação de seres vivos do que outras, tá? E, principalmente, existe uma coisa bastante interessante, que é que a gente percebe que quando existe uma região com ilhas, né, é muito comum que essas espécies que estão nas ilhas sejam aparentadas do continente, mas elas têm várias características distintas.
Uma das características das Ilhas Galápagos é que a sua biota é única, ou seja, as plantas e os animais que ali estão são únicos. Quando Darwin visitou as Ilhas Galápagos, ele foi um dos primeiros que observou e falou desse tipo de características únicas dos ecossistemas das ilhas. Isso fez pensar e inferir que os organismos que se encontravam lá tinham seus congêneres ou parentes no continente americano. Ele começou a pensar sobre as questões que poderiam explicar e ele começou então a desacreditar naquilo que lhe havia sido ensinado de que Deus havia criado um ser vivo para cada lugar. Não porque as pessoas não conhecessem as diferenças, né? Mas as pessoas explicavam dentro daquele modelo que Deus tinha feito para, vamos dizer, para cada lugar, né, alguma coisa. E ele achou que isso não faria muito sentido, né? Uma vez que as próprias, né, e na mesma época ainda tem as transformações do conhecimento da geologia, das transformações da Terra, das expansões. Então várias questões começaram a levar a ele pensar, né, que os seres vivos se adaptavam ao lugar onde que eles estavam. Os estudos sobre a biodiversidade do arquipélago de Galápagos devem considerar aspectos geológicos, oceanográficos e climatológicos. A diversidade de habitats marinhos de Galápagos não é só reflexo da geologia e da variada oceanografia. Nestes sistemas ocorrem também variações sazonais de temperatura da água, salinidade, nutrientes e também sedimentos que se combinam com processos físicos como a força do vento, afloramentos induzidos batimetricamente, frentes, formações de redemoinhos e a combinação de marés. Para que uma espécie prospere em uma determinada região, ela primeiro precisa chegar a essa região. Deve haver um processo de dispersão. Nesse processo, a espécie tem que vencer a distância e tem que vencer as barreiras geográficas para que consiga chegar a uma determinada área. Quando estiver na área determinada, para que uma espécie tenha êxito, ela deve ser capaz de se adaptar às condições ambientais do seu entorno, para poder deixar descendência e ter êxito como espécie. Na natureza é possível observar, ou seja, o processo de formação, de separação, dentro do mesmo gênero ou de uma mesma família. Processos que geram entidades reprodutivas independentes. Existem muitas causas para isso, mas o que de fato permite é a variabilidade genética que esse indivíduo tem. O que ocorre é que nós vemos na Terra uma diversidade gigantesca, inumerável, de sistemas complexos, todos eles vivendo muito bem, harmonicamente, exceto quando ocorre alguma grande alteração ambiental. Na verdade, grandes alterações ambientais podem e vão ocorrendo com o passar do tempo. E muitos desses organismos que vivem harmonicamente com o ambiente, devido a essa alteração do ambiente ocorrer, eles passam a não terem os subsídios que eles precisavam para continuarem vivos, né? E entram em extinção. Extinção, dissipação gradual através do tempo, ameaça constante para toda espécie animal ou vegetal que luta pela sobrevivência. Galápagos nos proporciona um exemplo recente, com uma história que deu volta ao mundo quando chegou o momento de dizer adeus ao que se acredita ter sido o último exemplar
de uma das espécies de tartarugas terrestres gigantes que habitam nas Ilhas Galápagos. Conhecido como solitário George, este macho da espécie Chelonoidis abigdoni morreu em 24 de junho de 2012, sem deixar nenhuma descendência, apesar das várias tentativas. Assim como a maior parte das tartarugas gigantes de Galápagos, se estima que George viveu 112 anos e morreu de causas naturais. Mas este não é sempre o caso. Geralmente, grande parte das causas de extinção são muito mais possíveis de prevenir. Uma delas é a destruição do habitat. A destruição do habitat promove mais ou menos 90% da extinção ou declínio das populações de animais e plantas. Outro motivo que é muito importante é a introdução de espécies invasoras. A introdução de espécies invasoras está causando a extinção de espécies nativas locais. Esse é um fenômeno que é pouco estudado no geral, mas que se considera muito importante. Outra causa de extinção é a colheita excessiva das espécies, seja na caça de animais ou a colheita excessiva de plantas, pesca, etc. Isso está causando problemas muito sérios para as populações, como por exemplo mamíferos grandes, como baleias, etc., chegando a limites muito próximos à extinção. Outro problema para a extinção é a contaminação, a emissão de poluentes no meio aquático, terrestre e no ar. Então, essas são as principais causas, mas de longe a destruição do habitat é a causa número 1 de extinção no planeta. As condições geográficas e ecológicas das Galápagos proporcionam um cenário particular que favorece ao endemismo, ou seja, organismos que, graças à sua adaptação intensificada pelas condições climáticas extremas e ao isolamento geográfico, se tornam novas espécies com características únicas no mundo. Maravilhosas, surpreendentes, mas também frágeis diante das mudanças em seu ecossistema. Mudanças que, em sua grande parte, são causadas pela ação irresponsável ou desprevenida do ser humano. Uma espécie endêmica é aquela que se encontra adaptada em seu meio e que não se encontra em outro lugar. Uma espécie nativa é uma espécie que chega pelos seus próprios meios, ou seja, a encontramos em Galápagos, mas também a encontramos em outros lugares do continente americano ou outros locais no Pacífico. E uma espécie introduzida é aquela que não chegaria por seus meios naturais, mas que é transportada com a ajuda do homem, seja de forma voluntária ou involuntária. O problema nas Galápagos é o impacto que essas espécies introduzidas causam nos ecossistemas insulares. Por quê? Porque tínhamos dito que nem todos os nichos estão ocupados nas ilhas. Não existe lugar, assim digamos, para outras espécies. E quando essas novas espécies chegam e ocupam esses lugares, elas se tornam invasoras, ou seja, estão melhor adaptadas a competir com as espécies endêmicas, que em muitos casos já perderam seus mecanismos de defesa, ou outras que, digamos, que tenham relaxado bastante ou são sensíveis. Tem populações muito pequenas e quando uma espécie nova chega, o que ela faz é ocupar um nicho ecológico e deslocar ou depredar as espécies já existentes nas ilhas. Então, muitas espécies, quando elas vão para um local onde não é o delas, onde elas não têm predadores naturais e elas têm uma rusticidade muito grande, elas conseguem, têm um crescimento
avantajado, elas conseguem competir muito bem no ambiente, elas acabam invadindo o ambiente e causando até, às vezes, extinção de algumas espécies que são daquele local. Atualmente, existem cerca de 900 espécies de plantas introduzidas nas Galápagos. Muitas delas invadiram milhares de hectares, tanto nas zonas agrícolas como nas zonas do Parque Nacional. Uma das espécies que está bem distribuída e que tem um impacto nas ilhas é a goiaba. A goiaba foi trazida e plantada com fins comestíveis, mas atualmente representa um impacto para o ecossistema. Mas talvez não seja uma das espécies que causa o maior impacto. Aqui também está a amora. A amora, que é nativa da Ásia, invade milhares de hectares. A diferença da goiaba é que ela cresce tão fechada que não deixa que outras espécies possam crescer no mesmo momento. Existem relações entre plantas que na ecologia nós chamamos de competição. Então, uma planta pode competir com a outra por espaço, por luz, por nutrientes, por água. Então, isso é a competição. Mas dentro dessa competição podem haver outros processos, né? Então, um dos processos de interação entre as plantas, que é diferente da competição, é a alelopatia. A alelopatia é quando uma planta libera substâncias químicas, que geralmente são metabólitos secundários, que são do metabolismo secundário das plantas, e que interferem no crescimento de uma planta, interfere no crescimento de outra planta. Então, são metabólitos, são substâncias que a planta coloca no ambiente e que pode interferir no crescimento de outra planta. Então, é muito mais raro que esses metabólitos interfiram de forma positiva. Na maioria das vezes, nós temos interações negativas. Então, essas interações negativas fazem com que uma planta interfira e impeça, por exemplo, a germinação da semente de outra planta próxima ou do crescimento de outra planta próxima a ela. Então, essas relações, que nós chamamos de relações alelopáticas, têm uma influência muito grande na dominância e na presença de algumas espécies em determinados ecossistemas. Existem muitos outros exemplos de animais introduzidos que logo as pessoas se arrependeram de terem trazido. Porque existe um equilíbrio no ecossistema. Em um ecossistema saudável, haverá equilíbrio, mantendo o tamanho das populações relativamente estável. Quando você introduz algo novo, ele tem o potencial de estragar esse equilíbrio. Em alguns casos, talvez algo bom possa resultar disso, mas na maioria das vezes, só causa uma situação ruim e as pessoas logo se arrependem. Não é um assunto desconhecido a fragilidade do equilíbrio do nosso planeta e, em muitos casos, sua irreversível situação atual. Mas seja porque a repetição nos anestesia ou a gravidade nos cauteriza, o alarme não é suficiente. Para o bem de todos, devemos despertar e atuar, colocar a urgência onde ela pertence e a relevância naquilo que verdadeiramente transcende. Observar a biogeografia de Galápagos pode nos revelar muito sobre a atual situação do nosso mundo, mas também nos faz refletir sobre sua origem. Quando Darwin escreveu o livro sobre a origem das espécies, ele dedicou 2 capítulos para falar sobre biogeografia. Ele explicou que as espécies nativas e endêmicas das Ilhas Galápagos e de outros sistemas insulares poderiam ser melhor explicadas como descendentes com modificações de um ancestral. Isso significa que o ancestral originário, que daria lugar às espécies nativas e endêmicas de um lugar em particular, estaria em outra parte e que, ao chegar às ilhas, ele sofreria uma modificação.
A importância da ideia da ancestralidade comum em Darwin está ligado justamente a essa ideia da adaptação, né? Porque na medida em que, né, ele viu várias espécies muito semelhantes, mas distintas, tá? Tão próximas, a compreensão que ele teve foi que elas tinham que ter um ancestral comum. Que nos parece bastante sensato. Se eu tenho, né, um bocado de tentilhões e um tem um bico de um jeito, outro de outro, tem uma pele de outro, não seria estranho eu pensar no ancestral comum, porque nós pensamos isso naturalmente com um cachorro, né? Apesar de nós termos cachorrinhos pequenos até enormes, né, a ideia de que todos esses cachorros foram vindos de um ancestral comum não causa estranheza para as pessoas, né? Então foi por isso que ele pensou. A questão é que ele começa a, né, assim, as tensões que vão causar, né, primeiro foram disso, mas quando ele começa a extrapolar, né, de que evidentemente se eles tinham ancestrais comuns, para explicar as variações pequenas, as variações maiores também poderiam ser explicadas por ancestrais comuns mais antigos, tá? Então, isso ele evidentemente não observou na viagem dele, porque não seria possível. Isso é uma extrapolação. Darwin e, no geral, os biólogos evolucionistas consideram que as evidências que temos de especiação, de que o bico dos tentilhões pode mudar de tamanho e de forma até dar lugar a espécies diferentes, ou que a forma do casco da tartaruga ou a forma do rabo e das unhas de uma iguana podem variar e dar lugar a duas espécies distintas. Que se adicionarmos a isso tempo suficiente para trás, essas mudanças podem se acumular e podem dar lugar a organismos que sejam muito mais diferentes entre eles, como poderia ser um réptil de uma ave, um mamífero de um réptil ou um peixe que se torna em anfíbio. E se levarmos isso mais para trás no tempo, chegaríamos no final em um ancestral comum de todos os organismos vivos, que seria um organismo unicelular. A primeira célula que no final deu lugar a todos os demais na base de acrescentar pequenas mudanças. Uma mutação, uma mudança benéfica que logo se diversifica, se separa, mais mudanças, adicionamos muitos milhões de anos e chegamos a toda a biodiversidade que temos atualmente. Essa extrapolação tem um problema muito grande. É que, para essas mudanças, é necessário adicionar informação genética. Darwin estava comprometido à ideia de que Deus não está envolvido. Então, Darwin não teve escolha, exceto afirmar que essas pequenas mudanças podem eventualmente somar e conduzir a grandes mudanças. Não por causa da evidência, mas por causa do seu compromisso filosófico de deixar Deus de fora. Um criacionista não tem esse tipo de compromisso. Um criacionista é aberto à ideia de que Deus talvez tenha se envolvido ou tenha acontecido através de um processo que ainda não entendemos. Mas quando olhamos para a evidência, vemos que a evidência aponta para Deus, que de fato existe um toque inteligente no sistema para criar novos órgãos e novos planos corporais. E por planos corporais me refiro ao arranjo das partes. Novas partes e novos arranjos de partes parecem exigir um criador inteligente. A teoria de Darwin não vai bem nessa tarefa. Desde uma frágil e bela flor até o firme caminhar de uma tartaruga gigante, desde o chamado de um pequeno em busca da sua mãe, até uma complexa interação entre as aves na beira do mar. O mundo natural nos assombra com suas cores, nos surpreende com suas formas e nos encanta com seus sons. A impressionante biodiversidade do nosso mundo transborda de riqueza natural, de detalhes que nos intrigam e complexidade que nos faz questionar. Pode tudo isso ter surgido por acaso?
Como obtemos um ecossistema? Se pensarmos na origem do ecossistema, existem certos elementos no ecossistema que parecem ser interdependentes desde o princípio. E mesmo que esta ideia não tenha sido completamente desenvolvida ainda, planteia uma pergunta: é realmente possível para a evolução explicar a origem dos sistemas interdependentes sem ao menos ter um núcleo básico de elementos presentes desde o princípio? Precisaria de um tipo de produtor, precisaria de um tipo de consumidor, precisaria de um tipo de redutor que faz a reciclagem, provavelmente vai precisar de fixação de nitrogênio. Teremos muitos componentes que são realmente necessários para poder começar. Um aspecto dessa interdependência é o problema com sua origem. A criação fala sobre os diferentes componentes sendo juntados em um período curto de tempo. Então eles interagem desde o princípio. Não estou certo se a teoria da evolução tem uma resposta adequada. Com certeza eles têm alguma teoria. Mas fica a pergunta: como foi possível essa complexidade surgir gradualmente? Onde aprenderam as fragatas esse voo tão sagaz que lhes permite roubar alimentos em pleno voo? Como aprendeu o tentilhão carpinteiro a utilizar um pequeno ramo como ferramenta para extrair sua escorregadiça comida de dentro de uma árvore? No mundo natural, vida é mais do que complexidade em formas, comportamentos e relações. Esta temporada, te convidamos a nos acompanhar em uma viagem por trás da origem de tanta biodiversidade e complexidade neste pequeno planeta que chamamos Terra.